Hoje a gente vai continuar por dentro do suor. Atendendo a pedidos da galera no vídeo anterior, para quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu voltei a conversar com o cirurgião Marco Cassol sobre as alternativas de tratamentos para hiperidrose além do Botox. Ele me apresentou várias soluções. Então, por causa do tempo, a gente vai fazer uma espécie de apresentação de cada uma. O ideal é discutir com seu médico, claro, para diagnosticar o seu grau de hiperidrose. E a partir daí, escolher um tratamento que você tope e que seja eficaz para o seu grau e para onde você sua. Primeiro, para quem tem um grau leve, cremes antitranspirantes e medicamentos orais podem ser alternativas válidas. Olha só. Os cremes para o tratamento da hiperidrose funcionam basicamente pelo alumínio que contém neles. Os cremes manipulados normalmente funcionam mais porque a gente consegue concentrações mais altas de cloreto de alumínio ou de lactato de alumínio, que não dá mancha nas roupas, né? Então, por isso, normalmente os cremes para hiperidrose manipulados são mais eficientes que os cremes prontos que já tem nas farmácias. Simplificando, a explicação é que os íons de alumínio ajudem a inchar as células que revestem os dutos dos poros, o que causa um bloqueio que impede a saída do suor. Outra alternativa para controlar ou diminuir a hiperidrose são as medicações orais anticolinérgicas, ou seja, que atuam sobre a acetilcolina. Lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre como a acetilcolina participa na liberação do suor? A medicação mais comum, chamada de oxibutinina, foi desenvolvida inicialmente para tratar casos de incontinência urinária, mas acabou se revelando bem eficaz para a hiperidrose, controlando uma alta taxa de casos. Sobre as medicações orais para o tratamento da hiperidrose, existe a oxibutinina, que é o mais comum, que é o Remitec, nome comercial, e que diminui realmente a sudorese em pacientes que têm sudorese inclusive em outros lugares no corpo, não só na axila e nas mãos, mas que tem, por exemplo, uma sudorese reflexa depois da simpatectomia. Falando sobre simpatectomia, a cirurgia é uma das únicas formas de eliminar o problema de vez. Mas pode sim ter efeitos colaterais como esse daí que ele acabou de falar, que é a sudorese reflexa. Ou seja, você resolve o problema num lugar e ele aparece em outra parte do corpo. Porém, apesar de ser um efeito adverso relativamente comum da simpatectomia, na maioria dos casos é uma nova sudorese bastante tolerável, bem diferente daquele suador que levou o paciente a encarar a cirurgia. E só pra gente explicar rapidamente como que é esse procedimento tão temido, a simpatectomia consiste na remoção ou bloqueio de partes específicas do nervo simpático principal, que levam o estímulo do suor às glândulas sudoríparas. Acertei! Onde a técnica vai ser feita e quais partes serão removidas vai depender do resultado esperado. Por exemplo, os gânglios que controlam o suor nos pés ficam na região lombar. Já os gânglios que controlam a sudorese nas mãos e nas axilas ficam localizados no tórax. Daí os tipos de simpatectomia, lombar ou torácica. A técnica usada para desligar ou remover esses gânglios vai depender do cirurgião. Mas a maioria das cirurgias hoje em dia já são feitas por videoscopia, o que gera cortes bem pequenos. Em alguns casos, é possível até reverter a cirurgia, caso o paciente não fique feliz com o resultado, que dê muitos efeitos colaterais. Ou seja, o negócio está modernizando e ficando mais seguro. Para a região das axilas, tem também um outro tipo de cirurgia, que é a aspiração ou raspagem das glândulas sudoríparas. Uma outra cirurgia é a raspagem das axilas, da pele das axilas por dentro, né? Como se fosse uma cânula de lipoaspiração com uma ponteira diferenciada que faz com que a gente consiga
como se fosse lesar as glândulas sudoríparas por dentro. A gente faz uma raspagem das glândulas sudoríparas e a pele daquela região não sua mais e também muitas vezes até os pelos, acaba diminuindo muito o crescimento dos pelos nessa região. E para quem perguntou se o suor tem a ver com o nervoso, sim! Esses gânglios do nervo simpático que emitem a mensagem do suor são adrenérgicos. Então, quando a gente fica nervoso e tem uma grande liberação de adrenalina, simplificadamente, é como se a gente ativasse esses gânglios que levam a informação do suor, principalmente nas mãos e axilas. Por isso, para quem hipersua de nervoso, tem médicos que optam por um tratamento com beta-bloqueadores. Uma outra medicação que pode ser usada para sudorese importante são os beta-bloqueadores. O propranolol é o mais comum deles, que são remédios que fazem com que o coração, beta-bloqueadores fazem com que o coração bata mais lento e tenha menos efeitos das catecolaminas, da adrenalina, a nível periférico. Então o paciente sua menos, o coração bate mais devagar, mas ele só tem efeito a nível cardíaco e da sudorese, não tem nenhum outro efeito como sedativo ou calmante. Conclusão, vá ao médico ou a mais de um médico para achar o que é melhor para você sempre. Esse foi o Por Dentro de hoje, até a próxima, tchau!